A garota se inclinou para alguém, dizendo baixinho que uma garota em um beco não muito distante parecia estar em perigo. O policial que estava sentado ao volante do carro, com seu colega ao lado no assento da frente, respondeu com um sorriso no rosto, dizendo que logo chegariam ao local. A garota se afastou do carro, virou-se para garantir que não deixará rastros, e o policial ficou imediatamente sério, parecendo não estar disposto a ajudar de imediato. Ele tomou o volante, mencionando que a jornada de trabalho havia terminado. O colega apontou para um pequeno grupo de pessoas que podia ser visto pela janela lateral do carro, perguntando se aquela era a garota da qual acabaram de falar. Ela disse que precisava de ajuda, pois estava sendo assediada por 4 tipos. O policial, relutantemente, perguntou para que era a garota, olhando-a com incompreensão. Ele desviou o olhar para ela, perguntou se tinha visto o líder deles, dando a entender que não poderiam lidar com eles. Ela disse que eram muitos e que os dois não dariam conta. Os rapazes assistiram enquanto o líder tocava na garota, que tentava se livrar dele. O policial sugeriu chamar reforços. O sujeito de pé com um cigarro na boca olhou para a garota com um sorriso de escárnio. O policial disse que deixassem esses sujeitos brincarem com ela e não causassem problemas desnecessários. Enquanto continuava a falar, a policial olhou pela janela ao ouvir alguém gritar para soltá-la. Ambos olharam pela janela aberta para os sujeitos com cara de espanto. Um sujeito com uniforme de polícia se postou confiante diante dos que assediavam a garota. Seu chefe o encarou, pegando as mãos da garota que chorava, perguntando o que estava acontecendo. O sujeito, com um olhar ameaçador, repetiu que a soltassem. Quando a soltou, dirigiu-se ao policial, ficando muito perto, soltando fumaça do cigarro na cara dele, com uma expressão de patetismo tentando mostrar que mandava ali. Perguntando o que aconteceria se não quisesse fazer isso, o policial desferiu um forte golpe no queixo, fazendo-o cair no chão, sangrando. O cigarro caiu de sua mão, e o sujeito recebeu um golpe forte, gritando e começando a segurar o nariz com as mãos para tentar reduzir a dor. Os policiais do carro olhavam com expressão de surpresa e perplexidade ao verem seu colega se defender habilmente, tanto a si mesmo quanto a garota. Os rapazes que estavam por perto não viam com bons olhos o fato de o policial ter ousado bater no líder deles. O policial massageava a mão com a qual havia desferido o golpe, dizendo que, se não quisesse resolver a situação de boa maneira, o faria de má maneira. O sujeito levantou-se lentamente, com o rosto ensanguentado, sem tirar os olhos do policial. Apesar do susto do golpe, uma multidão de sujeitos correu em sua direção, socando. O policial golpeou novamente o líder, que estava à frente de todos devido ao primeiro golpe. O sujeito virou a cabeça para o lado, sangrando pela boca, dando a impressão de um forte impacto no lado. O policial o encarou friamente, enquanto os outros observavam a situação com surpresa e preocupação em seus rostos. O sujeito estava ajoelhado no chão, com uma mão na cabeça, expressando sua consciência da impotência diante do policial. Este, olhando com ódio, chamou-o de escória. Com cuidado, ele introduziu a mão no bolso de sua jaqueta, tirando uma arma fria, já que não podia fazer nada com suas próprias forças. A garota ao lado tapou a boca com as mãos para não gritar de medo ao vê-lo sacar uma faca e ameaçá-lo de morte. O policial perguntou tranquilamente se ele já havia matado alguém, duvidando de sua capacidade. O sujeito levantou a faca diante de seu rosto e gritou que já havia matado e que ele seria o próximo, mas o policial continuou recusando sua resposta. O policial segurou sua mão que segurava a faca, olhou diretamente nos olhos dele com um olhar assustadoramente louco. Disse que na verdade nunca havia matado alguém, pois seu olhar não era de alguém que cometeu um assassinato. O sujeito, com expressão irritada, perguntou se duvidava de sua capacidade de fazê-lo. O sujeito respondeu sem emoção que já o teria matado sem a necessidade desta conversa. Ele se aproximou do sujeito, pegou a faca na mão e apontou para ele, dizendo para matá-lo, olhos cheios de medo. O policial continuou, com um olhar enlouquecido, dizendo que então se mataria. O rapaz o olhou ansiosamente, soltou assustado a faca de sua mão, que caiu com a lâmina para baixo, começou a recuar, a voz tremendo ao perguntar quem era o homem. Ele colocou uma mão em seu ombro. Os policiais continuaram observando, aguardando para ver como os eventos se desenrolavam. Ele apertou o ombro com a mão, com veias que falavam de sua forte musculatura, com um olhar sugestivo de medo, indicando que era ele quem capturava pessoas como ele. O sujeito começou a gritar com palavras que eram policiais uma semana atrás em um porto chamado Inchon. Havia muitos contêineres com mercadorias diversas. Alguém estava de pé na entrada de um desses contêineres. Sua sombra brilhava com a luz do sol na puerta de hierro. Ele segurou os tubos com ambas as mãos para abrir, girou a porta para abri-la. Dentro estavam sentados alguns caras que imediatamente olharam em sua direção. Um deles estava sentado limpando uma faca. Ele dirigiu a todos um olhar severo e disse que todos já estavam lá. Diante deles estava o assassino apelidado de Dezembro Brilhante. Um dos caras, apelidado de Outubro, que estava sentado limpando a faca, perguntou com um sorriso zombeteiro por que estavam demorando tanto. Uma voz veio do final do container. Perguntou se ele só havia se metido nisso porque era sua última missão. Dezembro Brilhante disse para não exagerar, pois ele não estava atrasado. Com um olhar frio, perguntou o que os dois estavam fazendo. Os caras o olharam com dureza. Outubro dedicou a ele um sorriso zombeteiro que refletia brincadeira e intenções ocultas. Quando de trás do brilhante Outubro apareceu um cara com uma corrente apontando para ele, pronto para matá-lo a sangue frio, a corrente agarrou sua garganta
garganta com um punho de ferro. Dezembro Brilhante o agarrou imediatamente com a mão, reagindo instantaneamente ao perigo. Seus olhos mostravam um reflexo de medo e confusão diante da situação. O cara estava no papel de um atacante tentando envolvê-lo com uma arma de ferro. Perdeu o equilíbrio com uma queda desajeitada e caiu no chão. Com um forte golpe, a corrente de metal pendurava no ar com o brilho de sua superfície. Dezembro Brilhante apontou para a corrente que segurava com confiança na mão e virou-se para os outros para perguntar quem era Outubro. Atrás dele estavam seus rapazes com um olhar carente de emoção. Com seu sorriso zombeteiro, respondeu que era o trabalho. Apesar da resposta dada, o rapaz repetiu a pergunta com incompreensão. Este respondeu que era uma missão para eliminar o lendário assassino Brilhante Dezembro, e em seu rosto era evidente que um ardiloso plano rondava em sua mente. Os caras se aglomeraram em Dezembro Brilhante em uma luta que enchia o ar de tensão. Um deles atacou resolutamente, o primeiro com uma faca reluzente na mão, pronto para ser usada. Mas de repente seu rosto mudou de emoções de raiva para emoções de surpresa e espanto. Uma corrente apareceu ao redor de seu pescoço, a qual Brat Sambor conseguiu agarrar mais rápido do que ele atacou, instantaneamente resolvendo a situação ao golpeá-lo no rosto com o joelho, enquanto os outros atrás dele se preparavam para devolver o golpe. O próximo, com um movimento brusco, empunhou seu machado apontando para a cabeça. Dezembro Brilhante viu a lâmina do machado brilhar na frente de seu rosto, imediatamente reagiu à situação e girou o pé apontando para o lado do pescoço do criminoso. O golpe fez com que o cara soltasse o machado de suas mãos enquanto perdia o controle de seus movimentos. De repente, ele percebeu que um dos caras corria em sua direção com uma faca na mão. O cara apontou para ele com um punhal, mas o luminoso de Dezembro se abaixou habilmente, evitando um golpe certeiro. Usando suas excelentes habilidades, ele se colocou rapidamente atrás do cara e o cercou pelo pescoço com uma corrente que ele mesmo segurava em cruz. Com um olhar sinistro, o cara agarrou bruscamente o pescoço do jovem golpeado, que o olhou com cara de medo. Em seguida, o soltou impiedosamente no chão e perguntou a Outubro se foi ele quem recrutou essa matilha para matá-lo. Ele sorriu um pouco, escondendo pensamentos enganosos e malévolos por trás de seu sorriso. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu paletó com um sorriso. O cara apontou a arma, acrescentando que, no entanto, não tinha muito respeito por eles. Disse que era uma ordem do Bexiza, acrescentando que precisava se livrar dos não aptos e usava a pistola quando não queria se dar ao trabalho de limpar. Depois de dizer que a ordem era do boate, um furioso enfado apareceu no rosto de Dezembro Brilhante contra ele. O cara mordeu o lábio inferior e as veias em seu rosto se destacaram, indicando a raiva acumulada. Disse que ele tinha dito que esta seria sua última missão. Depois disso tudo acabaria. Ele se perguntou por que era assim. Outubro disse com um sorriso zombeteiro que o permitiu perguntar a si mesmo no inferno. Dezembro Brilhante o encarou com uma expressão alarmada e consternada nos olhos, como se naquele momento percebesse a gravidade da ameaça. Colocando o dedo no gatilho de sua pistola, ele chamou Baba, chamando por seu apelido. O cara avançou sobre ele, tentando evitar o tiro, mostrando determinação e desespero ao mesmo tempo. De repente, respingos de sangue voaram contra a parede vermelha. Uma leve fumaça pairava na sala, criando harmonia diante da estátua de Buda. Um homem vestido com um kimono vermelho estava sentado no chão. Na frente dele, havia uma cuba com incenso, emitindo uma leve fumaça. No centro da cuba, entre o incenso, havia uma foto de um homem vestido com um kimono vermelho, segurando um guarda-chuva. O homem pegou seu telefone, que estava tocando, atendeu e perguntou se tudo estava pronto. O gravador confirmou suas palavras, dizendo que já estava feito. O homem tirou o telefone do ouvido, olhou para a tela com um olhar cheio de perguntas. Outubro estava morto no chão, cercado por uma poça de sangue, com sua pistola ao lado. Brick Tessambro contemplava seu cadáver com um olhar desolado. Perto de sua orelha, ele segurava o telefone, falando pelo auricular. O homem o reconheceu imediatamente por sua voz e o chamou interrogativamente por seu apelido para se certificar de que era ele. Ele olhou para a foto e disse que estava prestes a acender o 49º incenso. Perguntou a Dezembro Brilhante como ele aprendeu sobre esse antigo ritual e o chamou de Dezembro Brilhante. Sem responder a sua pergunta, ele perguntou se Dezembro Brilhante estava no templo agora. O homem, sem obter resposta à sua pergunta, disse que o monge estava lá e deveria estar. Ele perguntou a Dezembro Brilhante se ele podia se levantar, insinuando que não estava certo de suas habilidades, já que havia muitas pessoas diferentes com facas nas mãos. À entrada do templo noturno, o cara disse com confiança que podia abrir a porta, pois estava atrás dela. Ele se colocou na frente da multidão de pessoas armadas, expressando sua disposição para a luta, segurando seu telefone perto da orelha e dizendo que estava indo para a porta. Ele jogou o telefone no chão com um olhar confiante para a multidão preparada para a batalha, dizendo que, se o monge não viesse, ele mesmo abriria a porta. Os olhos das pessoas, com rostos mostrando disposição para matar, se viraram para ele. Um cara com uma camisa justa em seu corpo forte se colocou na frente dele. Dezembro Brilhante. Ele disse que o Bodhisattva estava se preparando para o ritual. O cara baixou a cabeça e disse para ele se danar. Ele levantou a cabeça e disse que o Bodhisattva estava roubando crianças e transformando-as em assassinos, enquanto alguém que ganha dinheiro matando pode ser chamado de deidade. O rapaz murmurou diante de suas palavras, com
com os olhos cheios de pena e culpa por não ter feito nada, apesar de si mesmo. Desembainhou seu machado na mão de repente, com uma raiva furiosa nos olhos. Levantou o machado e o apontou ameaçadoramente para Bright de Sambor. Brick de Sambor mais uma vez esquivou habilmente o golpe, graças a uma reação rápida ao se abaixar e avançou para bater nele. Ao lembrar desses momentos, ele se encheu de raiva e desejo de vingança e gritou com força para a multidão de pessoas que estavam em frente ao templo para se afastarem, chamando-os de escória, pensando que estava acostumado a finalizar desde criança. Ele se lançou sobre os homens com grande vontade de tirar-lhes a vida, expressando sua ira contra eles, falando sobre como havia renunciado a tudo pelo monge. Com um olhar de sangue frio, apunhalou um deles no estômago, girando seus pensamentos que havia renunciado a não renunciar a si mesmo. Também degolou o outro, renunciando assim à sua vida familiar e até mesmo à sua família. De repente, sentiu uma dor aguda nas costas. Uma faca o apunhalou nas costas, e o sangue jorrou dos lados. Virou-se com uma expressão de surpresa, com a faca cravada nas costas, olhando para a garota que parecia não esperar tais ações de si mesma. Ele ficou ainda mais furioso e, gritando de raiva, correu para os outros. Com uma aparência debilitada, com roupas e feridas ensanguentadas, ele se ajoelhou diante da arma que apontava para ele. Mesmo agora, o monge queria tirar-lhe a vida. O monge olhou impiedosamente. O garoto, com compreensão esperançosa, lembrou-lhe que ele havia prometido algo. Ajoelhando-se, continuou dizendo que ele havia prometido deixá-lo viver uma vida normal após essa missão. O monge ouviu o cara com uma expressão indiferente. Depois de receber a promessa de que viveria uma vida normal depois desta missão, o garoto gritou com a pistola na testa, dizendo que o monge até jurou que o faria. O monge disse que ele já estava vivendo uma vida normal. O cara, sem compreender, perguntou o que ele queria dizer. Inclinou a cabeça para ele sem abaixar a pistola e disse que todo homem normal tarde ou cedo enfrenta a morte, com um sorriso de satisfação no rosto, como se não pudesse fazer nada a respeito. Disse que assim eram as leis da vida. Dezembro Brilhante congelou em expectativa tensa, pressentindo que os próximos momentos poderiam ser os últimos. O garoto se dirigiu a ele pelo nome com confiança. Disse que ainda teria sua vingança, como se prometesse voltar no futuro, mesmo das entranhas do inferno. Sua mão repousava em uma poça de sangue, que não indicava sinal algum de que o homem estivesse vivo. Quando acordou, viu formas borradas de um grupo de pessoas tentando fazê-lo voltar a si. Ao sair de sua semiconsciência, viu claramente diante dele 2 garotos e uma garota com uniforme de polícia. Imediatamente exclamou que eram policiais. A garota perguntou o que estava acontecendo, e seu colega respondeu sem emoção que, de acordo com o médico, ele poderia ter perda de memória a curto prazo. A garota chamou pelo nome Kim Kung-soo e gritou para que ele se recompusesse. O cara perguntou quem era Kim Kung-soo. Ela gritou que se referia a ele. O cara ao seu lado entregou seu cartão de identidade para verificar suas palavras e deu um pequeno espelho redondo para que ele se olhasse. Na comissária de Ilsan, onde as pessoas estavam sentadas esperando que seus problemas fossem resolvidos, na parede havia fotos dos policiais que trabalhavam lá. Em uma delas, Kim só sorria com expressão amigável, trabalhando aqui como policial, mas também era um assassino cruel apelidado de Dezembro Brilhante. O homem olhou para si mesmo e para sua identificação, verificando seu próprio rosto. Ele ficou petrificado. Não podia acreditar no que seus olhos viam. A ideia de que havia acordado após a morte surgiu em sua mente, como se sua essência tivesse recuperado sua existência. Seu rosto mostrava perplexidade e choque diante do que estava acontecendo. Ao perceber que agora era um policial, o lendário assassino Dezembro Brilhante renasce no corpo de um policial com 2 flores nos ombros. Em vez de buscar vingança imediatamente, recebe um tapa na face de 2 colegas de trabalho. 2 deles estavam na frente dele, um descarregando sua frustração em Kansu, chamando de idiota. A garota com uniforme de polícia estava no chão de bruços, indicando que estavam tentando torturá-la dessa maneira. Enquanto o policial tentava dizer algo a Kung-soo, que lançava um olhar sério para a garota, Kim Kung se olhou no espelho e não conseguia acreditar que o idiota refletido no espelho era ele. Enquanto se olhava no espelho, perguntou aos policiais se ele havia tentado se suicidar. Uma garota com uniforme de polícia gritou e disse que, por mais difícil que fosse, ele não deveria fazer isso. Um dos policiais disse aliviado que a corda que Kansu tinha usado havia se quebrado, mantendo-o uma semana no hospital. A mulher policial gritou com raiva, chamando de tolo por fazer algo assim e disse que ele estava à beira da morte. Perguntou se poderia mudar algo escrevendo os nomes daqueles idiotas. O homem não entendeu e perguntou do que ela estava falando. A garota baixou a cabeça, ainda irritada, e disse que se referia à sua nota de suicídio. Ela disse em voz alta que ele havia deixado os nomes de seus superiores lá, e a nota continha as seguintes palavras: sofri como policial, o pior veio de Huan Zhongmin e Huan Zhongshan, esses idiotas. Os policiais com uniforme eram os patrulheiros veteranos Huan Zhongmin e Huan Zhongshan. Huan Zhongmin perguntou o que estava acontecendo com esses novatos. Zhongmin virou-se frustrado e sem entender, perguntando o que estava acontecendo com esses novatos. Xiaomin apontou para Kansu,
afirmando que seus pais eram criminosos que se suicidaram após o que fizeram. John Chan suspirou pesadamente, perguntando com um olhar frustrado se ele queria seguir os passos de seus pais. O filho de criminosos agora transformado em oficial. Xiongmin disse com um olhar penetrante que se ele fosse se despedir da vida, deveria ter feito isso em silêncio. Xiongmin avançou sobre ele e se preparou para dar um soco, questionando por que ele havia escrito seus nomes em primeiro lugar. Fora do prédio cinza da delegacia, algo estava acontecendo de repente. O rosto de Xiongmin mudou de confiante, prestes a bater, para surpreso, como se não esperasse a aproximação de Kungs. Shun Sou o segurou imediatamente pelo braço para evitar o soco. Xiongmin olhou sem esperar que ele fizesse isso e disse que ele estava louco. Shun Sou olhou com uma expressão de impassividade enquanto perguntava bruscamente como ele ousava contradizê-lo. John Chan chamou Jenin Shu, que naquele momento estava caída no chão com a cabeça baixa, e respondeu com uma expressão tensa como o senhor. Apesar de ser obrigada a estar nessa posição, ela perguntou se isso poderia ser considerado uma tentativa de assassinato de um superior. A garota estava curvada com a cabeça baixa. Ao tentar olhar em sua direção, respondeu que não via nada. John Chan se agachou ao lado da garota com uma expressão de patetismo, como se estivesse acima deles. Ele pegou um tufo de seu cabelo, surpreendendo a garota que não sabia o que esperar dele. Em seguida, disse que a ajudaria a se levantar, mas antes que pudesse fazê-lo, sua atenção foi desviada pela voz de Kyun Sou chamando-os de idiotas. Heng Yong-chan virou-se para ele com desdém, ainda segurando uma mecha de cabelo na mão. Kyun Sou, mostrando com seu olhar que estavam agindo como idiotas, perguntou que tipo de confusão estavam fazendo. Yeo Ning, furioso, perguntou o que ele estava dizendo, e de repente, Kyun Sou apertou sua mão bruscamente com mais força, fazendo-o gritar de dor. Nem mesmo pensou em soltar, embora se contorcesse de dor. Shon Shan e Zhen Shu olhavam perplexos e ao mesmo tempo alarmados que não fosse capaz de provocar dor física. Xiongmin pediu para ser solto, segurando a mão de Chung Sou para tentar tirá-la. King Shun Sou apontou 2 dedos de sua outra mão em sua direção, cravando-os em um lado do pescoço, impedindo de sair da dor. Xiongmin revirou os olhos e seu olhar perdeu o foco de atenção. Shun Sou o soltou bruscamente, e ele começou a cair. Sua boina voou enquanto John Chan e Shu ficavam boquiabertos com o que estava acontecendo. Shon Shan se virou para o companheiro em pânico e perguntou o que estava acontecendo. Xiongmin dirigiu os olhos para cima com consternação antes de perceber a situação. Viu que Kansu, de pé sobre ele, havia levantado o pé com um olhar vingativo, significando que estava prestes a pisar nele. Os rapazes olhavam com rostos surpresos, assimilando o que estava acontecendo. Shun pisou em John Chan entre as pernas. Gritou de tanta dor que até mesmo tinha lágrimas nos olhos. Seus colegas observavam tudo com medo e pena de vê-lo sendo machucado dessa maneira. Jun olhava com frieza e sem piedade para os rapazes que acabará de golpear justamente enquanto eles estavam em pânico. Shu apontou para ele e chamou-o de assassino, sua voz ansiosa. Shun lançou-lhe um olhar de confusão. O oficial Shoijina, furioso com seu comportamento, apareceu diante deles e ordenou que se dispersassem. Perguntou a Kyun Sou por que ele levantou a mão para seu colega e até mesmo agrediu o homem mais velho. Heng Jong gritou para deixá-lo ir, enquanto Shun pedia que não o deixassem ir, temendo que algo semelhante acontecesse novamente. Jia bateu na mesa com o punho e gritou para Kungo, acreditando que o oficial não podia ser demitido. Disse que cuidaria pessoalmente do assunto de sua demissão e gritou para ele sair, ao que Kyun Sou não reagiu de forma alguma. Era óbvio por seu olhar que, na maioria das vezes, ele não se importava com o que diziam. Os novatos se afastaram lentamente, dissolvendo-se em um belo pôr do sol. Kyun Sou sentou-se em um banco do lado de fora, tirou o boné de oficial e o examinou entre as mãos, pensando na situação. Disse que esses sujeitos são uma cambada de porcos. Enquanto isso, uma mãe falava com sua filha, que ficou emocionada ao ver o próprio policial sentado na frente dela, um olhar concentrado brilhando em seus olhos. No prédio da delegacia, alguém gritou com força o nome de Kyun Sou para chamar sua atenção. John Chan e Jongmin seguiram Kyun Sou escada acima, enquanto Zhen Shu gritava mais alto que Kyun Sou estava louco, ao que ele respondeu com voz tranquila e sem pânico que foi apenas em legítima defesa. John Chan virou-se para ele e perguntou se ele esqueceu que estavam cobertos pelo general-chefe, ao que ele repetiu suas palavras general-chefe com uma pergunta. John Chan olhou confiantemente e confirmou sua pergunta, dizendo que tinha uma flor Mugumu inteira. Os 3 cumprimentaram Kungo com um sorriso e disseram que tomasse cuidado em seu caminho para casa, e que sentiriam sua falta. Kyono não reagiu de outra forma que não fosse o silêncio. Keno sentou-se em um banco e descansou, entendendo por que não podiam pegá-los. Supunha que todos ali estavam podres por dentro. Eles têm um supervisor. Todo mundo é algo como uma estrela no exército. Disse que preferiria renascer no corpo de um porco do que no de alguém de maior patente, já que, de qualquer forma, era um perdedor. Estas palavras foram ouvidas por uma menina e sua mãe que estavam por perto. A menina perguntou à mãe de qual porco ele estava falando. Sua mãe olhou para a menina desconcertada e não soube o que dizer. Kansu olhou para o boné de polícia que segurava na mão com um olhar tranquilo. Disse que pelo menos uma criança pequena estava na chuva de camiseta
camiseta e calças. Seus olhos se encheram de tristeza quando alguém se aproximou dele. Ele olhou para o homem com curiosidade. A mão do homem se estendeu em sua direção. O monge olhou para ele com a testa franzida e perguntou à criança se ela queria acompanhá-lo. A criança o olhou surpresa, mas esperançoso de que fosse um bom homem. Agora não é mais uma criança pequena, mas um assassino a sangue frio do luminoso dezembro. Não é diferente dos outros assassinos. Tornou-se igual a eles. Alguém atrás dele gritou seu nome. Big B. Voltou seu olhar frio para essa pessoa. Seu olhar estava congelado, cheio de ansiedade, idade e medo. Seus olhos refletiam a boca de uma pistola apontada para ele. A boca da arma era fria e metálica, refletindo o perigo. Um monge olhou para ele com um sorriso zombeteiro, mostrando um gesto de despedida ao levantar a palma da mão na frente dele, com as palavras, não um tabu. Um tiro saiu da arma, acompanhado por um som agudo. A corda estava cuidadosamente amarrada em um laço projetado para o suicídio. Refletiu nos olhos assustados de Big B. As portas estavam abertas de par em par, com a luz do dia brilhando da rua. Ele pegou a corda em suas mãos e disse com pesar o nome de Xu, cujo corpo estava sobre uma mesa próxima. Sobre a mesa, havia um livro chamado Introdução ao Trabalho Policial, abandonado por seus pais, cuja foto estava em seu escritório quando ainda era um estudante colegial. Ele pegou essa foto que lembrava sua vida passada, um momento de traição à equipe e ajuste de contas com sua vida. Olhou para a foto e disse com leve diversão que gostava dela, pois estava em uma situação semelhante. Olhou ao redor da sala, perguntando se valia a pena começar. O alto prédio, cujas janelas se enchiam de luz devido ao céu noturno, era o Gengido, a comissaria de polícia do Oeste. No ombro de um policial, havia charretas onde se viam duas estrelas. Era o general Hong Han, sentado ali imerso em seu trabalho. Na tela de seu tablet, estava lendo informações sobre o templo de Guagua. De repente, um cartaz de fechado apareceu. O general ouviu alguém dizendo atrás dele, quanto tempo sem nos vermos. Uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Havia um homem de pé atrás dele. Seu rosto não era visível devido à máscara e capuz que usava na cabeça. Perguntou a Hong Han como estava, infundindo medo e pânico. O desconhecido virou ligeiramente a cabeça em sua direção e perguntou cautelosamente o que estava acontecendo. Viu que lhe haviam colocado uma caneta na garganta com um movimento brusco. Em seu rosto, refletia o medo de que aquele homem chegasse aos extremos. Ele disse a ele que tinha que falar, ameaçando de morte se não o ouvisse. Hong Han perguntou quem era com uma expressão de horror. O cara, com uma agressividade brilhante nos olhos, respondeu que era Dezembro Brilhante. Estavam no escritório do general. Havia uma papelaria sobre a mesa. Hong Han cruzou os braços sobre o peito e disse com negação na cara que era lixo. Onsan perguntou a Braj de Sambor, que estava sentado na frente dele, seu apelido, esclarecendo que, segundo ele, havia sido assassinado e renascido no corpo de um oficial. Com incredulidade em sua história, disse que ninguém acreditaria nessa bobagem. Brick de Sambro replicou que não pedia que acreditassem. O general o olhou com incredulidade, arqueando as sobrancelhas com ceticismo e fixando o olhar em seu interlocutor. Com um sorriso no rosto, disse que havia uma ameaça. John Han o olhou com medo e ansiedade. O general o olhou com incompreensão, perguntando-lhe com confiança quem era. O cara, com um olhar frenético, como se não tivesse medo, disse que era Dezembro Brilhante. O general se levantou de sua cadeira e se aproximou do cara. Começou a gritar para ele parar com tudo isso. O cara, com uma cara tranquila, disse que há 3 anos tinha prometido a ele. Seus olhares se encontraram há 3 anos. Um estava sentado no chão lá fora, debaixo da chuva, com um olhar cansado, como se não soubesse o que fazer a seguir. Com uma mão, segurava o ombro completamente coberto de sangue. Um cara debaixo de um guarda-chuva do qual emanava água parecia reconhecê-lo e disse seu nome interrogativamente. O cara mascarado parou na frente dele. Apresentou-se como Dezembro Brilhante. John Han olhou para ele, dizendo-lhe que não podia ser, se era o do templo de Vagua. Dezembro Brilhante disse que ouvirá dizer que eles vinham perseguindo o monge há algum tempo. O cara respondeu que ele era o primeiro a se aproximar tanto e que o monge pediu para parabenizá-lo. O cara pressionou o botão do guarda-chuva para fechá-lo, e uma ponta afiada se destacava do topo. O cara ameaçou a garganta do general com essa ponta afiada do guarda-chuva, e o general tinha uma expressão de medo no rosto. Disse que o monge também pediu para dizer a ele que não estava interessado em um ancião como Jeon Han. Jeon Han se sentou ao lado da lixeira, com um olhar de pena. Pediu ao cara que poupasse sua vida. O cara pediu que ele queria morrer. O olhar do general era demacrado e falava por si só. Começou a tirar a máscara e se dirigiu a ele pelo nome. Depois de tirar a máscara, se aproximou dele com uma expressão fria no rosto, prometendo-lhe algo. Disse que o manteria vivo. Mas então, Onson pegará esse bastardo esquivo e lhe dará 3 prisões perpétuas. Porque esse bastardo precisa pagar. Ele reagiu com um olhar um pouco de pânico. Onjun perguntou por que eles eram do mesmo clã. O homem perguntou se ele gostava de monges e o olhou confuso. Ele colocou a máscara de volta no rosto e disse que odiava monges. O homem que estava na frente do general, se escondendo da chuva fria sob um guarda-chuva, acrescentou que eles eram uns carecas deprimentes. De volta do passado ao presente, estão sentados novamente no escritório do general. O luminoso Dezembro disse a ele que naquela noite fez uma promessa, mas parece que não a cumpriu. O rapaz olhou para ele, focando sua atenção em algo
algo específico. O general o olhou com uma expressão preocupada enquanto o rapaz se fixava nas 2 estrelas em suas charretas e disse surpreso que ele havia conseguido subir em 3 anos. Certamente estava mais interessado em sua própria ascensão do que em cumprir sua promessa. O homem disse que isso não era bom e enfiou a mão no bolso, tentando tirar algo. Tirou uma caneta do bolso e, lembrando-lhe de uma encarnação passada, disse com firmeza para morrer. O medo apareceu nos olhos do general ao perceber que aquele homem era capaz de tais ações. Dezembro brilhante já começava a se aproximar para cobrar por suas promessas não cumpridas, mas ele tentou sair da situação e começou a dizer que não queria que aquilo acontecesse e que simplesmente não podia fazer isso. O homem o encarou, ouvindo sua versão dos fatos. O general perguntou por que ele achava que havia subido, raciocinando que era muito mais fácil obter informações de cima. Fazendo gestos com as mãos, tentou se explicar. O general, com uma expressão imperturbável, estava em seu escritório. Alguém próximo procurava informações sobre o clã dos assassinos. Essa pessoa tinha em mãos informações sobre eles que acabará de encontrar. Tinha 3 estrelas nas charretas, o que significava que ocupava um cargo mais alto. Havia alguns outros colegas no escritório, um dos quais perguntou por Men Yuga, se ele era o chefe do clã de assassinos. O general apontou com seu ponteiro a foto de Men Yuga e disse em voz alta que era ele. Os policiais sentados à mesa começaram a rir. Viraram-se para o oficial H. Junho e disseram zombeteiramente que ele lia quadrinhos e que o Templo de Vaga era um tesouro cultural nacional. John H.N. aumentou o tom e tentou mostrar a eles que seu departamento havia investigado e encontrado muito quando, de repente, alguém o interrompeu. Uma espécie de medo e preocupação apareceu nos olhos de John On. Ele olhou para suas charretas. Tinha 4 estrelas nas charretas. Uma voz do fundo do escritório disse que se ele não parasse agora, seria demitido. O homem estava sentado com as mãos cruzadas sobre a mesa, e seu olhar refletia poder e confiança. Jeon Han ficou imóvel, preocupado com suas palavras. Ele disse com voz tranquila que não deveria se meter em religião no escritório do general. Pronunciou que a investigação estava encerrada depois disso. Brat T. Sambro interveio dizendo que foi encerrada pela direção. Alki Johnson, que passeava pelo pátio, disse que isso era exatamente o que aconteceria. Ele colocou uma pasta de documentos sobre a mesa e disse para dar uma olhada. Era informação que sua equipe havia estado coletando incansavelmente. O homem pegou e começou a ler, estudando cuidadosamente a informação. Depois, jogou os documentos sobre a mesa fazendo um estalo. Recostou-se no encosto do sofá e disse que, é claro, uma investigação tão bagunçada seria suspensa, mas disse que ainda havia informações valiosas aqui. O general olhou com cara de desgosto por não estar satisfeito com as informações que estavam tão difíceis de conseguir. O homem disse que assim seria. Por enquanto, ele o manteria vivo. O general suspirou aliviado por ter conseguido mudar de ideia. O homem perguntou ao oficial surpreso por que ele suspirava. Ele dirigiu outro olhar ameaçador e lembrou a ele que era, por enquanto. O general olhou e percebeu que seu assunto com ele ainda não havia terminado. O homem relaxou imediatamente e apoiou a mão no braço da cadeira, dizendo que ajudaria para que não morressem por suas próprias mãos. Ele levou a mão à testa como os policiais fazem e disse que esperava que se dessem bem, chamando de tenente-coronel. Shun Jun olhou para ele interrogativamente. Um pequeno pardal estava pousado em um galho de pinheiro atrás da luz do sol, e a delegacia de Sam podia ser vista. Sentados nas mesas adjacentes estavam 2 policiais, um rapaz e uma moça. De repente, alguém abriu bruscamente a porta com o pé, fazendo um som alto. Os policiais ficaram perplexos com o que estava acontecendo e tentaram descobrir quem estava atrás da porta aberta. Era Kenu, que se dirigiu a eles com voz confiante. Cumprimentou-os e desejou-lhes bom dia. Gensho agitou as mãos com frustração e perguntou por que ele estava lá se não o tivessem demitido. De repente, um policial saiu correndo do escritório e começou a gritar com raiva, perguntando o que estava acontecendo. Ele olhou para Kansu confuso, pois não esperava vê-lo ali. Este olhou passivamente, dirigindo-se a ele, dizendo que era um imbecil e que não lhe dissera para não voltar aqui. Kenu apenas perguntou onde estavam os oficiais superiores, ao que o policial respondeu que estavam de licença médica. Furioso, apertou os dentes e disse para ele sair dali. Kenu olhou para ele com tranquilidade. Alguém apareceu atrás dele. Os policiais que estavam na frente o viram e não perceberam imediatamente o motivo de sua presença. O próprio policial que gritou com Kenu quase gritou com a súbita aparição dele. Este homem usava 2 estrelas nas charretas. Na frente deles estava uma pessoa honrada, um tenente-coronel. Geninshu levou a mão à testa e o cumprimentou. Nesse momento, o policial surpreso perguntou por que o tenente-coronel estava ali. Ele tossiu e colocou a mão no ombro de Kyun-Soo, dizendo com um sorriso que estava lá para ver onde seu Kyun-Soo trabalhava. Enshu ficou furioso por ele chamá-lo de seu Kyun-Soo. O tenente-coronel perguntou o que estava acontecendo, enquanto seu chefe ainda atordoado perguntava de onde ele conhecia o oficial Kim Kung. Todos o olharam esperando finalmente uma resposta. Ele colocou a palma da mão sobre a cabeça de Kyun-Soo, mostrando seu elogio com palavras de que ele era seu salvador. Kyun-Soo alegremente levou a mão à testa saudando, enquanto o tenente-coronel dizia aos outros para cuidarem bem dele. O cesto de lixo estava coberto de bitucas e pequenos
pequenos detritos, dando uma impressão antiestética. Keanu sentou-se relaxadamente em um banco e disse ao tenente-coronel, que estava em pé, terminando seu cigarro, que devia ser agradável ter uma patente alta. O tenente-coronel perguntou se ele precisava de mais. O tenente-coronel o olhou com um cigarro na boca. Keanu o olhou e pediu um favor. Uma lua cheia e brilhante iluminava o céu noturno. Uma luz brilhava nas janelas do templo, não muito longe, onde um morcego pendurava-se em uma árvore. Um monge segurava em sua mão um pequeno bastão de madeira arredondado nas laterais. Olhando para a cena, havia um homem com um guarda-chuva na mão. Ele bateu com esse bastão um instrumento redondo de ferro, criando um som harmonioso. De repente, ele concentrou sua atenção no que estava acontecendo às suas costas. Virou levemente a cabeça para trás. Havia a sombra de alguém no corredor escuro e aberto. Perguntou quem era. O desconhecido respondeu que era alguém que não perdoava ofensas. O medo brilhou nos olhos do monge. Um homem com máscara entrou em seu quarto, criando uma sensação de mistério e imprevisibilidade. Disse que era uma alma falecida. No meio do quarto, havia 4 incensários acesos com a mesma pintura no centro. O monge reagiu rapidamente e agarrou aquelas varas. Seu olhar estava cheio de raiva. Balanceou as varas de incenso para ele, e estas voaram em sua direção com a outra extremidade afiada diante do rosto do homem. Ele deu sua extremidade afiada que poderia feri-lo imediatamente, mas ele teve tempo de reagir rapidamente e abaixar a cabeça para o lado. O incenso cravou na parede. O cara os pegou para retirá-los, jogando-os no chão, dizendo que um monge não deve difamar a morada de Buda. Um monge viu uma máscara familiar nele e perguntou quem era. O cara respondeu que já tinha dito que era uma alma morta. Um monge estalou os dedos e perguntou novamente se era uma alma morta. Ao estalar os dedos, seus guarda-costas saíram de trás do muro. O cara olhou para o monge com um olhar afiado que não transmitia medo. O monge o encarou da mesma maneira, mas com um olhar calmo e confiante, sabendo que tinha homens com quem podia fazer qualquer coisa. Desejou-lhe uma viagem feliz ao paraíso. Diante do rosto de Yunou, estavam os companheiros prontos para matá-lo a mando de seu mestre. O monge sentou-se tranquilamente diante do Buda, enquanto seus guardas corriam em direção ao cara. O monge estava calmo, com o braço esquerdo apontando para cima na área do peito. Um dos caras apontou uma faca para o rosto do luminoso dezembro. Este imediatamente colocou as mãos em posição de ataque, acertando o cara no estômago com o punho, fazendo perder a concentração na situação e não contra-atacar imediatamente. A faca voou para cima das mãos do guarda, girando no ar. Caiu claramente na mão do luminoso dezembro, que começou a brandi-la contra os outros. Se defendendo, um dos caras empunhou seu machado contra o confuso Fúria. Havia uma raiva incontrolável em seus olhos, disposto a finalizar o cara imediatamente. Sem hesitar, atravessou rapidamente a garganta do cara com a afiada lâmina da faca. O cadáver caiu no chão com sangue jorrando de sua garganta. Os caras o olharam com ainda mais raiva por ter matado seu companheiro e agora estavam ainda mais motivados para também tirar sua vida. Monk se surpreendeu com suas ações, pois não esperava que ele fosse mais poderoso que seus homens. O cara estava de pé com uma faca nas mãos diante dos caras mortos. Uma luz vermelha emanava de seus olhos debaixo de sua máscara. Seu rosto coberto revelava a aparência de um assassino disposto a tirar-lhes a vida. Os caras estavam prestes a iniciar uma batalha entre eles quando Monk ordenou que parasse. Ele os olhou com expressão passiva, sem emitir nenhuma emoção de arrependimento. O cara olhou com ar confiante. O vídeo que ele queria gravar através das câmeras de sua visão estava borrado. Ele percebeu que não podia gravar nada devido aos plugs que Mai havia instalado. Perguntou ao monge o que fariam. Parecia que ainda havia muitas almas esperando ser apaziguadas. Com calma, no chão próximo, jazia em uma poça de sangue um morto degolado, com a mão levantada para cima, segurando uma faca. Disse que se não fosse verdade, significava que deveriam se tornar fantasmas como ele. Os caras estavam prestes a atacá-lo quando o monge ordenou que todos se levantassem com um olhar sério. Disse que não sabia quem o enviou, mas parecia que essa pessoa lidava com espíritos malignos. Com essa máscara, o monge pediu que se aproximasse do cara, preocupado que agora ele pudesse tirar a máscara. Sorrindo, estendeu a mão e pediu para ver o rosto dele. O cara respondeu que não era necessário, que estava apenas passando para cumprimentar. Disse que, de qualquer forma, logo descobriria por si mesmo quem era, e acrescentou que, por enquanto, ele poderia se preparar para a execução. Dezembro Brilhante lançou-lhe um olhar afiado e lembrou que tinha mais algo para lhe dizer. Disse ao monge que ainda tinha mais treinamento e prática a fazer. Essas palavras enfureceram o monge, e ele mesmo se lançou sobre ele. Agarrou a máscara com a mão, assustando o cara que não queria se revelar. Os outros caras começaram a ser envolvidos pela fumaça que de repente enchia o ambiente. Começaram a tossir e a tapar o nariz, presumindo que poderia ser gás lacrimogêneo. Um deles se virou para o Bodhisattva perguntando se estava bem. Ele cobriu o rosto com a manga para se proteger da fumaça e respondeu que não havia nada com que se preocupar. Olhou para o escuro corredor por onde o mascarado havia desaparecido. Sua máscara permanecia em sua mão. Apertou a mão com raiva, e a máscara se desfez em pedaços. Virou-se e olhou para Cuba com a foto dentro e o incenso que queimava ao lado. Olhou a foto com atenção, como se o cara lembrasse alguém. A foto estava iluminada pelo incenso. Perguntou-se se seria um fantasma. Lá fora estava calor. As
pessoas usavam roupas de verão e faziam suas coisas. John Hong parecia desarrumado e cansado. Cansou-se de aproximar-se e disse que estavam um dia sem se ver e que ele havia envelhecido uma dúzia de anos. John Hong respondeu que tudo era por sua culpa e que não tinha ideia de quantos problemas tinha agora. Disse que um deles era a invasão da polícia. O barulho quando Kyung Soo agrediu um policial na rua. Gritou se ele percebia como seria difícil encobri-lo enquanto Kung Soo não prestava muita atenção ao que dizia. E dizia que se tivessem pegado aquele sujeito antes, nada disso teria acontecido. On disse que não é tão fácil. Explicou que, de qualquer forma, tinham evidências, então se aliaram à promotoria. Kang-soo respondeu que só precisavam pegar o cara mal. Então por que toda a confusão? Yoon Jun suspirou pesadamente, percebendo que não conseguiria provar nada. Disse que como era uma decisão estirada e pensou em criar seu próprio departamento. On Jun começou a gritar com ele, dizendo que Kang-soo era um oficial e tecnicamente nem mesmo um real. Então de que tipo de departamento ele estava falando? Kang-soo explicou que ele era o mais forte. On Jun apontou para ele com o dedo, dizendo que não podia fazer isso. Kang-soo não entendia por que isso estava errado. Ao que On Hong explicou que havia uma hierarquia no sistema policial. Keanu perguntou até que nível ele teria que chegar para formar sua própria equipe, lembrando-se da aparência de Jun-won. A garota disse com um olhar um pouco frustrado que a prova de ascensão de ranking é por formalidade. O garoto perguntou se não havia outras formas, e ela respondeu que sim. Keanu imediatamente a olhou interrogativamente, esperando uma explicação. Ela disse que se tratava de uma promoção especial, indicando com o dedo que a tarefa era incomum para ele. Deu-lhe um livro com informações e disse que se fosse capaz de pegar criminosos sérios e agir bem, poderia conseguir uma promoção especial. Depois, relaxou seu rosto sério e disse que não tinham tanto tempo, então se limitavam a fazer o que lhes era ordenado, lidando com as queixas habituais. Alguém ao fundo pediu a Kanye que verificasse alguns documentos, com esperança. Gensho acrescentou que talvez um dia eles também pudessem fazê-lo. A delegacia estava cheia de gente problemática como sempre. O policial estava em pé ao lado de dois homens, um dos quais estava sentado em silêncio, enquanto o outro tentava provar algo. Mas o policial já não entendia nada do que gritava. A cidade noturna continuava movimentada com os moradores aproveitando. Alguém no departamento se perguntava onde o idiota havia se metido. Uma garota com um vestido elegante ia de mãos dadas com um homem. Por sua aparência, dava para perceber que estava acima do status econômico das pessoas comuns. Sorriam e se dirigiam a algum lugar. Na entrada da discoteca, uma briga ocorreu. O rapaz agarrou o outro pelo pescoço e se preparou para golpeá-lo enquanto tentavam se separar. De repente, alguém apareceu diante da multidão de veranistas. Todos prestaram atenção. A garota e o homem o olharam surpresos. Os rapazes da briga também esqueceram sua discussão. Kang-soo pensou consigo mesmo. Por que um policial estudaria para alguns exames quando seu trabalho é prender criminosos? Deve-se trabalhar duro. Keanu estava de pé com seu uniforme de policial no meio do grupo de pessoas na cidade noturna, que estavam relaxando e se divertindo com um sorriso. Ele disse para conseguir uma promoção especial. Muita gente estava sentada, relaxando na cidade noturna, rindo e se divertindo. Todas as pessoas podem ser divididas em 3 tipos. Ele pegou um dos rapazes como exemplo, relaxando com 2 garotas, uma ruiva sorridente e a outra, sua amiga loira. Um desses tipos são os antigos trapaceiros. Era esse tipo. Claro, há algumas pessoas que originalmente infringiram a lei, como alguém que dirige atravessando um sinal vermelho, desrespeitando as leis. Keanu tinha uma aparência séria e tensa. Encontrava-se entre uma multidão de pessoas relaxadas que se divertiam com uma dança enquanto ele permanecia em silêncio entre eles, se perguntando se havia pessoas demais desse tipo. Seu olhar estava fixo em decisões sérias entre essas pessoas. Dezembro Brilhante não estava buscando delitos menores, como uma garota de companhia para homens bêbados. Ele continuou observando a área enquanto procurava algo muito mais grave. Seu olhar captou de repente algo que o deixou em estado de choque. Virou-se na direção para a qual sua atenção estava voltada. Atordoado, viu uma garota com expressão alegre e ansiosa a quem estavam colocando um curativo não comum. Brick de Sambor encontrou o que procurava. O curativo tinha um pequeno desenho um pouco como as asas de um pássaro. Um cara com o mesmo curativo no pescoço estava dando a outra pessoa. Um dezembro luminoso brilhou em seus olhos. Finalmente, ele havia encontrado o crime. Na sala do clube, a música estava tocando em alto volume e havia refletores verdes. O cara da estação de trabalho do DJ pressionou um disco, interrompendo a música alta. Os clientes começaram a mostrar seu descontentamento e perguntaram o que estava acontecendo. O cara atrás do qual havia 2 guardas, cheio de bom humor, perguntou brincando aos clientes por que não se moviam o suficiente. Se depois de ontem continuassem se mexendo assim, todos iriam desmaiar. A garota que acabará de receber um objeto desconhecido em forma de curativo gritou que precisava de um shampoo. Disse que apenas uma garrafa e sairiam para a balada. O DJ do clube sorriu com o mesmo olhar, inclinou-se para elas e perguntou se queriam mais uma dose. As garotas o olharam com satisfação. Ele disse para abrirem bem a boca. As garotas ficaram em fila, de olhos fechados e boca aberta, esperando que o álcool chegasse até elas. O cara se virou para os homens e disse que estavam perdendo os músculos, segurando os mesmos curativos na mão. Os rapazes o olharam absortos. Ele pegou 2 garrafas de champanhe nas mãos,
pronto para esvaziá-las. Despejou o conteúdo sobre os visitantes e jogou uma pilha de curativos neles, gritando "pegue", com um grito de alegria. Disse que agora teria uma noite quente, enchendo-os de expectativas de que essa noite seria ainda mais interessante. De repente, um cara da plateia interrompeu sua atitude jovial, chamando de humorista, insinuando que sua noite quente era bobagem. O olhar brilhante do DJ desapareceu, olhando agora com incompreensão para o desconhecido. Kansu lançou-lhe um olhar mordaz com um curativo na mão e disse que uma noite quente o esperava na sopa da prisão. Os olhos do cara se encheram de perplexidade imediatamente. Disse ironicamente que talvez as garotas não lhe dessem bola, insinuando que era por isso que estava tão zangado. Sugeriu que pegasse a coisa legal, referindo-se ao curativo. Keanu respondeu que estava bem como estava, centrando sua atenção no curativo, dizendo que de qualquer forma eram apenas drogas normais. O DJ ficou atônito com sua declaração. As pessoas imediatamente ficaram preocupadas, pois não sabiam que o objeto que estava nas mãos de quase todos os presentes era uma droga. O cara decidiu sair da situação dizendo que estava falando besteira. Imediatamente, encheu-se de raiva porque o desconhecido havia revelado seu segredo e começou a dizer agressivamente que ele não era ninguém e que não era assunto dele. Kansu pegou o fecho do moletom com as mãos e começou a desabotoá-lo. Ele usava um uniforme de policial sob o suéter. Disse para adivinhar quem ele era pela aparência. O cara começou a perguntar baixinho aos guardas como poderia entrar ali na polícia. Aqui eles responderam que nem eles mesmos sabiam. De repente, um dos guardas foi atingido no rosto por uma garrafa de champanhe. A mão de Kansu caiu relaxada após arremessá-la com uma ameaça, dizendo que teriam uma briga na cadeia. O cara também estava cheio de raiva contra ele. Correu apressadamente para sair, gritando aos outros que o cachorro policial estava aqui, indicando que deveriam partir. Ele correu atrás do palco e gritou a um dos funcionários para esconder tudo e correr. Ele não percebeu imediatamente o que estava dizendo. Um segurança entrou voando pela porta aberta e tropeçou no umbral. Keanu entrou correndo atrás dele e bateu no funcionário na perna, que caiu no chão. Os dois estavam deitados no chão sem forças para correr, enquanto Kansu corria atrás do DJ da boate. O segurança agarrou a maçaneta da porta para abri-la e saiu correndo da sala. Atrás dele, ouviu-se a voz agressiva de um cara perguntando por que estava parado. Do outro lado da porta, havia uma cadeira que impedia que ela fosse aberta. Naquela sala, o restante da equipe estava inconsciente. Kansu apareceu às costas deles, que se voltaram para ele com ansiedade em seus rostos. Ele os olhou com uma expressão de raiva e perguntou se estavam brincando de se atualizar. O cara apontou para ele com o dedo, surpreso, dizendo que veio sozinho, o que era estranho. Keanu perguntou qual a diferença. O cara disse imediatamente ironicamente que estava com as calças borradas por causa de um mestiço solitário, mas ele acreditava que tinha toda uma equipe correndo com ele. Virou-se para os dois guardas que tinha atrás com um olhar sério. Kansu percebeu que agora teria que adaptar sua força. O guarda tirou um adesivo vermelho do bolso interno de sua jaqueta. Ao vê-lo, Kansu ficou surpreso por ser vermelho. Um deles o colou de um lado do pescoço, e o outro fez o mesmo. No local onde estava colado, havia listras, o que significava que a pessoa estava sob efeito de drogas. Gritavam devido ao tremendo poder que obtinham delas. Kansu ficou surpreso com seu comportamento. O cara disse com um sorriso que faria uma boa carne moída, chamando-o de cachorro. Os guardas se lançaram sobre o policial, mas antes que pudessem desferir o primeiro soco, Keanu acertou imediatamente um deles no rosto com um punho. Ele desabou no chão, batendo nas costas. Kansu disse que era melhor manter a boca fechada em momentos como esse. O guarda gritou com dor no nariz, que segurava com as mãos para parar o sangramento. Kansu fechou o punho e disse que era assim que se fazia, que não era preciso guardar a dor para si mesmo. O cara ficou de pé, perplexo, enquanto respingos de sangue voavam ao seu redor, estupefato de que um policial pudesse bater em um sujeito durão enquanto estava sob o efeito de drogas. Perdendo a concentração pelo medo, ele desabou no chão sem desviar o olhar, assustado. Mudou imediatamente de expressão quando Kansu se aproximou demais dele e não soube o que dizer, dirigindo-se a ele como a um oficial, não como um cachorro, com uma expressão atrapalhada, tentando mostrar que era um erro. Começou a oferecer falar como gente civilizada, ofereceu sua ajuda e disse que deixaria tudo, na esperança de não ser proibido de ir para a cadeia. Keanu olhou para ele interrogativamente, perguntando se ele realmente daria tudo o que precisava. O cara começou imediatamente a oferecer dinheiro, mulheres e drogas. Kansu, de pé sobre ele, disse brevemente que queria uma promoção especial. O cara não sabia do que ele estava falando. Ele estendeu a mão com um olhar assassino em sua direção e disse que só queria uma promoção especial. Então, só se ouviram os gritos do cara. As notícias estavam falando de um chefão do tráfico que foi detido em um clube na noite anterior. Os moradores estavam preocupados com a disponibilidade de drogas. O vídeo das notícias foi pausado. John Hong elogiou alegremente Xu pelo seu trabalho. Este último agradeceu com um sorriso de lado. Estava sobrecarregado pelas emoções de admiração por si mesmo. Hong Kong, que estava sentado à frente, começou a gritar, perguntando que tipo de oficial se atreve a deixar seu superior e fazer o que bem entende. Kansu respondeu enquanto pegava sua pasta que agora era cabo. O homem disse que seu comportamento durante a prisão também não foi bom. Keanu respondeu com um olhar tranquilo que não havia necessidade de criar confusão. Colocou
colocou algo sobre a mesa e disse para olharem. Era um pequeno objeto envolto em folhas verdes. Ron Jr. perguntou o que era. Keno respondeu que eram as drogas da cena do crime que provavelmente esconderam em seu cofre. O tenente-coronel Hong gritou perguntando se ele havia roubado as provas. Kansu abriu a folha, perguntando se isso lhe lembrava algo. Havia algo azul semelhante a uma flor de pequeno porte, associado a um adesivo vermelho com algo parecido com as asas de uma fênix. Essa coisa era segurada por um cara com uma máscara de fênix que parecia estar associado a ela. Ao seu lado, havia um cara ajoelhado com as mãos amarradas nas costas, que tinha esses dois adesivos colados no peito. Diante dele, havia uma garota de cabelos loiros e sedosos. O cara com os olhos vendados estava dizendo que Ethan estava sob seu controle. Antes que ele pudesse terminar, a garota se virou para os dois guarda-costas que usavam máscaras, dizendo bruscamente por que estavam de braços cruzados. Ordenou que se apanhassem. Após ouvi-la, um deles já estava preparado para bater. O cara gritou ao saber que ia doer furiosamente ainda mais por todo o corpo, e suplicou a garota que parasse, chamando-a de deusa Fênix. A tira, com um estalo sonoro, foi parar em seu peito nu. O cara inchou as bochechas para conter de alguma forma suas emoções. De repente, seu sangue espirrou por toda parte. Alguma parte de seu corpo explodiu. Uma garota enmascarada se sentou morta no sofá diante dele, colocando o pé em sua perna, sentindo o poder em suas mãos. Os mascarados retiraram o cadáver do quarto. A garota deu uma olhada no telefone e proferiu o castigo de outubro. Seu corpo também tinha essas tiras por toda parte. Disse que odiava ser castigada. Olhou atentamente para a foto de um Sang-Soo, acrescentando que teria que lidar com a polícia, aludindo ao cara. Kano vestiu o uniforme de polícia, com uma expressão séria. Disse que Fênix é mais conhecida como Bright Spirit, acrescentando que é uma vadia suja e viciada. Na sala, ouvia-se uma respiração ofegante. Era Kansu fazendo exercícios. O suor escorria pelo seu rosto, indicando um trabalho físico árduo. Ele estava fazendo um exercício em pé sobre um braço, dizendo que não era tão ruim treinar em outro corpo, porque o que ele estava era em boa forma, músculos, força, flexibilidade, resistência, equilíbrio. Em todo caso, Kansu ficou de pé com a cabeça para baixo, em uma parada de mãos com apoio de 3 dedos. Ele percebeu que precisava se livrar do Bodhisattva e sua gangue, apagá-los da face da terra. De repente, seus dedos escorregaram para o outro lado, e o cara perdeu o equilíbrio sobre o corpo. Na mesa, havia uma foto emoldurada de Kansu quando era mais jovem. Nesse momento, ouviu-se um forte som de um cara desabando no chão do quarto. Sem tentar se levantar, ele ficou deitado e tentou recuperar o fôlego enquanto mergulhava em seus pensamentos. Ele tinha os braços separados na espaçosa sala, com uma expressão cansada. Disse que era muito pouco, que precisava de mais tempo. Genin-Shu, com os dois policiais, perguntou atrapalhadamente a Kano se ele tinha um minuto extra, dirigindo-se a ele como patrulheiro sênior. Keno os olhou com indiferença e perguntou o que estava acontecendo. Ele se sentou em um banco do senador com seus 3 parceiros ao lado. Intervindo para dizer que queria uma promoção, confirmaram alegremente suas palavras com esperança nos olhos. O cara perguntou por que se dirigiram especificamente a ele para tratar do assunto. Já exclamou imediatamente que era porque ele estava no comando, mas sua parceira cobriu sua boca com a mão e disse que era porque acabaram de promovê-lo. Decidindo amenizar que se precisasse de ajuda, poderiam chamá-los a qualquer momento, e eles se esforçariam ao máximo. Jin retirou naquele momento a mão do rosto dele com expressão contrariada. Ele permaneceu em silêncio enquanto os rapazes esperavam alegremente uma resposta. Perguntou por que precisava da ajuda deles, aguardando seus argumentos, para a surpresa do general Shu, que não esperava tal resposta e pensou que ele aceitaria imediatamente. Ela adiantou-se e começou a dizer efusivamente que, afinal, sempre estavam do lado dele. Keno confirmou que na verdade não se lembrava de nada devido à perda de memória. A garota falou com confiança e em voz alta que todos tinham suportado o castigo juntos. O visitaram no hospital, fizeram tudo o que podiam por ele. Chongmin colocou a mão no ombro de Keno, tossindo, e disse que havia algo mais. Ele levou a mão ao coração, como se falasse sério, e com a cara mais amigável possível lembrou a ele que, afinal, não eram camaradas. Kansu ficou surpreso ao ouvir a palavra camaradas. O prédio do templo se erguia sob a chuva fria, e havia um cara com um guarda-chuva ao lado dela. O cara usava uma máscara. Alguém não muito longe perguntou se era Dezembro Brilhante. O desconhecido acrescentou que era o assassino que escolhe a própria vítima. Tinha tatuagens de galhos de árvores em seu peito musculoso. Dezembro Brilhante lançou-lhe um olhar assassino. Ao lado dele, havia 2 caras de aparência forte. Seus corpos tinham o mesmo tipo de tatuagens, mas de cores diferentes, preto e vermelho. Um deles disse sarcasticamente que aquilo era loucura por causa da chuva. Estavam todos debaixo do mesmo guarda-chuva, com as mesmas máscaras no rosto, perguntando por que ele era considerado o melhor entre todos eles. Lançaram-lhe olhares de ódio e disseram que não queriam vê-lo. Dezembro Brilhante ficou não muito longe e ouviu em silêncio. Ouviu-os mencionar o Bodhisattva. Em vez desses caras, havia outros 2 com uma máscara de fênix. No centro, havia uma bela garota cujo rosto também estava oculto por uma máscara. Ela disse que Bot só amava seu irmão. Dezembro
Dezembro pôs a mão na máscara e disse que estava morrendo de inveja. Dezembro brilhante observava. Ele tirou a máscara e com um olhar que sugeria medo, disse que ela deveria se livrar dele. O general Shu confirmou alegremente que eram camaradas. Kansu rotulou seu comportamento como muito infantil. Genshu esperava uma resposta positiva, mas de repente começou a gritar e dizer que não eram camaradas de forma alguma, que primeiro deveriam promovê-los. Perguntou em voz alta onde haviam visto patrulheiros regulares chamando um cabo de camarada com 2 estrelas. Inshu quis atacá-lo de raiva, mas os caras seguraram suas mãos para que não se soltasse e causasse mais problemas. Gritou a Kansu que era um idiota egoísta por esquecer sua posição, e o chamou para lutar contra ela. O cara olhou para ela com calma, lombando, dizendo que aquilo já era um motim, enquanto a garota não sabia onde se meter para não investir contra ele. De repente, alguém próximo interrompeu a discussão, gritando perguntando o que todos estavam fazendo ali. Viraram-se com cara de surpresa. Um chefe irritado ficou atrás deles e perguntou por que o cercavam. Todos levaram a mão ao boné e o cumprimentaram obedientemente, exceto Kansu, que o fez a contragosto. O chefe perguntou se já tinham terminado o trabalho. Responderam que tinham saído para um breve descanso, e ele os olhou irritado. O chefe disse que de qualquer forma não gostava deles, chamando-os de idiotas viciados. Os 2 caras ficaram ouvindo atentamente enquanto a garota mal prestava atenção às palavras dele. Ele avançou para Kansu, sorriu e disse que não gostava deles. Estavam todos menos que Sou. A raiva da garota aumentou ainda mais ao ouvir isso. O chefe pôs a mão no ombro de Sou e disse que era a estrela do seu departamento e tinha sorte. Perguntou se ele estava machucado, ao que Sou disse que doía um pouco o ombro. Os outros ficaram boquiabertos com o que estava acontecendo. Disse a Kansu que não o fizesse trabalhar demais. Os caras o olharam com cara de desgosto e disseram baixinho que o chefe é um idiota corrupto. Graças a Kenzo será promovido. Ele se inclinou, até foi dar-lhe um beijo na bochecha, ao que o cara levantou a mão a contragosto para mantê-lo afastado e disse para guardar as distâncias. O general Shu observou a situação com interesse. Um prédio de policlínica iluminado pelo sol. O cara que teve a briga fora da delegacia com Kansu estava com o policial e estava irritado com seu agressor. O policial colocou a mão no ombro dele e disse que doeria mais se ficasse bravo depois de receber alta do hospital. Era melhor não se esforçar demais. Jenin perguntou se ele estava bravo pelo que Kansu lhe fez. Kansu ensinou a reagir com calma. Nesse caso, com seu olhar severo, disse que King Kung Sou e o posto de cabo maior até soava como besteira. Acrescentou que tudo foi intencional. O policial, concordando com sua opinião, respondeu que nos últimos dias tudo no departamento girava em torno desse idiota. O olhar de Jenin se encheu de raiva para com aquele homem, apertando os dentes, dizendo que não acreditaria até ver por si mesmo. De repente, uma voz de mulher se dirigiu a eles por trás, segurando alguns doces em uma sacola. Os rapazes não ouviram imediatamente seu pedido de ajuda. A garota perguntou se podiam indicar o caminho. O cara não a ouviu e continuou falando que eles mesmos não sabiam nada e que ela deveria olhar no telefone, enquanto o policial dava tapinhas nas costas dele. Olhando estupefato para a garota para que ela se virasse, olharam para ela com surpresa. Nas mãos da menina na bolsa havia 2 muffins em forma de flor. Ela sorriu docemente, ajeitando uma mecha de cabelo, e se aproximou deles. Quando sua protegida se sentou, seu olhar era o mais simpático e cativante possível. Gen tenso, sem esperar por essa situação, respondeu lucidamente enquanto seu amigo pedia para que ela não se excitasse demais ou voltaria para o hospital. A garota perguntou se podiam ajudá-la. Os rapazes imediatamente esboçaram um sorriso zombeteiro. Sorriram docemente enquanto se aproximavam dela e começaram a perguntar para onde ela precisava ir. A garota respondeu alegremente que estava procurando a entrada do pavilhão Som. Os rapazes responderam alegremente que eles também eram de lá e que poderiam acompanhá-la. A garota ficou animada e concordou em ir com eles. Perguntou aos rapazes se conheciam Kim In-soo. Os rapazes ficaram surpresos com sua pergunta e responderam que o conheciam e que agora ele os estava substituindo. Jenin perguntou o que ela precisava dele. Ela baixou os olhos pensativa, como se procurasse as palavras certas, e respondeu que tinha algo para dar a ele e que ficaria muito zangada se o perdesse. Seus sorrisos amplos voltaram imediatamente. Disseram que pensavam que estavam namorando e quase mudaram de ideia sobre ajudá-la. A garota meteu a mão na bolsa que trazia. Disse que como agradecimento podiam comer esses pãezinhos, e eles ficaram com fome pelo caminho. Estendeu a mão para que cada um pegasse um bolinho pequeno. Novembro, apelidado de Fênix, segundo os dados coletados por Brad Samboron, é responsável por todos os crimes financeiros na China. Essa informação foi lida atentamente pelo tenente-coronel. Na delegacia, os policiais estavam sentados na entrada e cuidavam de seus assuntos. Como os criminosos temiam o castigo, as drogas do Bodhisattva eram usadas pela alta cúpula do clã Guagua. A porta de vidro principal se abriu para eles. Kansu pegou a xícara de chá quente que Jenin Shu lhe trouxera da bandeja, olhando para a porta. A garota estava comendo os pãezinhos que trouxera. De repente, o bolinho mordido estava no chão. Na rua, os rapazes que estavam se despedindo da garota caíram no chão, e os bolos que ela lhes deu caíram de suas mãos. Os transeuntes começaram a chamar uma ambulância. A garota estava na seção Ison e continuou comendo tranquilamente. Os policiais a olharam. Ela estava de pé no meio da sala em que estavam. Nesse momento, o tenente-coronel,
papel. Ao ler sobre ela, chamou por Chuchu. Pela expressão de Kanzu, dava para notar que ele não esperava vê-la aqui. De repente, com a boca cheia de comida, ele apontou com o dedo e gritou que a encontrou. Corporal Opa. A garota se levantou com um sorriso no rosto. Genshu perguntou como poderia ajudá-la. A garota disse apenas folhas de Paula Unia. O general Shu perguntou a que ela se referia. Ela disse que estava falando de flores de Paula Unia embrulhadas em folhas. Seu olhar era louco, como se estivesse um pouco fora de si. O policial disse a ela para esperar um minuto enquanto verificavam. Genshu se virou para Kansu e perguntou se já tinham recebido algo assim. Mas a garota disse imediatamente que não. Apontou o dedo para Kano e acrescentou que este agente os tinha. Kansu mostrou-se indiferente às suas palavras, como se estivesse acostumado a vê-la assim. Disse que nada havia mudado. Enquanto Kenshu perguntava do que ela estava falando, a garota estendeu a mão e pediu que a devolvesse. Enquanto Kansu pegava seu telefone e começava a ligar para Onjon, pois não fazia ideia do que ela tinha em mente e estava fora de cobertura. Então, Kansu percebeu que as chamadas não estavam passando devido às interferências. Ele lançou um olhar às câmeras de segurança e percebeu que elas também não estavam funcionando. Hente perguntou por que ele não respondia à garota. A garota olhou, esperando uma resposta enquanto ele falava. De repente, um adolescente que se parecia com Kansu estava de pé sob a chuva com uma camiseta e um bastão de madeira. Uma garota correu em sua direção com o mesmo bastão, com intenções de iniciar uma briga. Ela o agarrou com força com ambas as mãos, tentando desferir um golpe em seu pescoço. O rapaz lançou um olhar na direção do golpe iminente. Com seus reflexos rápidos, esquivou-se para o lado. A garota não teve tempo de reagir e recebeu um golpe no lado do estômago. Seu bastão caiu de suas mãos fracas, e ela se ajoelhou, tentando recuperar o fôlego e a consciência. Keno ficou ao lado dela, com um bastão de madeira apontado em sua direção. O homem que os observava de trás se dirigiu a ele como Vikana. O rapaz virou-se para olhá-lo com um sorriso e perguntou se havia encontrado alguém que valesse a pena. O rapaz refletiu sobre a pergunta, olhou ao redor para pessoas de sua idade que também haviam perdido lutas para ele e respondeu que não. Um monge estalou os dedos e disse que pensava assim. Dois caras de terno preto apareceram atrás deles, e no chão estavam os rapazes machucados e impotentes. A garota olhou com olhos assustados. Um monge disse que os enviaria todos para o céu. Dois caras corpulentos se dirigiram em sua direção. O monge continuou dizendo que era necessário enviá-los todos para o céu para que vissem Buda. O rapaz olhou com uma expressão levemente assustada, não querendo que perdessem a vida. Tentando ser ouvido, disse que se fossem ensinar algo a eles, poderiam fazê-lo. Enquanto dois caras de preto se aproximavam da garota assustada, um monge se dirigiu rudemente a Ban pelo nome, dizendo que acalmasse seus sentimentos de pena enquanto colocava as mãos nos ombros dele. Ban, temeroso, olhou diretamente nos olhos dele e ficou em silêncio. Ele se virou para os caras com quem estava lutando, que estavam servindo algo para beber um por um. O cara suspirou lamentavelmente, ouvindo seus gritos de repente. Ouviu a voz de uma garota próxima que se dirigia ao Sr. Buda. Seu bastão de batalha ficou vertical no chão enquanto a garota tentava usá-lo para se levantar, parecendo impotente, mas conseguiu segurar sua arma e disse que ainda podia lutar, com esperança de clemência. Disse que treinaria duro e continuaria sendo útil. Um monge se virou para ela e perguntou se ela queria ser útil, a qual a garota respondeu que sim, inclinando-se para ele com um sorriso no rosto. Ele disse que seria melhor para ela morrer, então, e voltar para ele em uma nova vida. A garota começou a gritar, derramando sua última esperança com desespero para implorar. Os caras começaram a forçá-la a beber algo que a mataria. Ela fez o possível para se libertar. Ban se afastou para evitar olhar para aquele espetáculo horrível. Havia um veneno de cor escura na tigela. Eles forçaram a boca dela a abrir e começaram a derramar o conteúdo da tigela através de suas lágrimas. Ela continuou dizendo suas últimas palavras, que foram de piedade. Sobre o templo, o céu estava cheio de um tom brilhante de laranja graças ao sol poente. No chão, havia uma tigela de veneno vazia. Um monge disse aos seus ajudantes para limparem e se livrarem dos corpos. De repente, um dos rapazes chamou para que dessem uma olhada. A garota estava no chão com os resquícios do veneno que usaram para matá-la pingando por sua bochecha. Um dos guardas levantou seu corpo e disse que a garota ainda estava respirando. O monge ficou surpreso, pois ela não deveria estar viva. A garota abriu ligeiramente os olhos. Um monge a pegou pelo ombro e decidiu não tirar sua vida. A moça estava sentada à mesa, onde havia muitos pratos, cada um contendo diferentes pílulas. O monge ficou atrás dela e disse que ela deveria esvaziar todos esses pratos em um mês. Sorriu e disse que sim, claro. Ela queria ser sua ajudante. À força, ele prendeu um sorriso em resposta e concordou em chamá-lo de Budsa. Ele começou a ser cada vez mais tolerante, e quando ela cresceu, o monge ficou em pé no templo diante de uma estátua de Buda com uma máscara nas mãos e disse à garota, que se sentou de joelhos diante dele, que agora era Novembro, apelidada de Fênix. Ele pegou a máscara, colocou no rosto dela e agradeceu.
dizendo que ela não o decepcionaria. Foi então que ela se tornou uma viciada em drogas que, naquele momento, estava na delegacia. Pela aparência, dava para perceber que estava em estado de confusão e perguntava às pessoas se podiam ouvi-la e por que não queria responder. Com seus sapatos pretos de salto alto, deu um passo à frente, inclinou-se bem na frente dele e perguntou onde estava sua irmã. Com uma expressão forçada, ela colocou a mão em seu ombro e disse para ele responder. O rapaz limitou-se a revirar os olhos, percebendo que havia olhos demais ao redor observando com incompreensão o que estava acontecendo. Ele repetiu suas palavras, após o que ela ficou feliz e disse que finalmente ele tinha falado. Ele respondeu que estava em casa. Ele sorriu com satisfação, como se quisesse dar a ela um motivo para se preocupar, e perguntou se ela queria ser sua convidada, pensando que a única coisa que ela tinha que fazer era trazê-la para fora e ele a mataria. A garota abriu mais os olhos surpresa. Kansu ficou de pé com os pés sobre a mesa para subir por ela e disse para ela segui-lo. O policial ao seu lado disse que isso não era certo. A garota gritou imediatamente que ele era um mentiroso. Com uma expressão inocente, disse que de jeito nenhum seu irmão guardaria drogas em sua casa. Os policiais ficaram um pouco nervosos após a conversa sobre drogas. Ela ficou na frente dele, irritada, perguntando o que ele achava que conseguiria com sua trama. Tirou várias band-aid da bolsa que carregava na mão, e Keno as viu e imediatamente soube o que eram. Elas lançou para ele, mas Kansu esquivou habilmente no último segundo. Os adesivos atingiram cada um o rosto dos outros policiais atrás deles. Sungmin recebeu um na testa, Onyeon na bochecha e Inshu também na bochecha. Linhas começaram a surgir do local onde o adesivo atingiu, indo em diferentes direções. Imediatamente, eles desabaram sobre a mesa, perdendo força e consciência. A garota se dirigiu a Kansu como a um irmão. Dois caras com máscaras de fênix apareceram na frente dos policiais, colando adesivos nos demais trabalhadores, permitindo que desconectassem suas mentes. O chefe também estava sob sua influência. A garota segurava um deles em suas mãos, e com um sorriso morboso, perguntou a Kansu se ele os deixaria morrer. Se não o fizesse, seus amigos morreriam logo. Ele concordou, dizendo que seu irmão lhe disse onde estavam as drogas. De repente, sua mão estava quase em seu rosto. Sem falar, ela levantou os olhos surpresa para ver o que poderia voar em direção ao seu rosto. Keno se lançou sobre ela, mas ela reagiu a tempo e desviou o golpe. Kansu dirigiu seu olhar na sua direção depois que a mão dela passou sobre ele. Um lado de sua camisa estava rasgado. Keno deu as costas, e ela o seguiu com o olhar. Sua expressão falava por si só, como se ele não ousasse fazer algo assim. Ele levantou um pedaço arrancado de sua camisa com uma espécie de insígnia, mostrando a ela. Disse que eram adesivos. Apertou-os com os dedos e continuou dizendo que tinham desaparecido. A garota ficou surpresa ao ver que sua camisa estava estragada. Kansu mostrou a tela do telefone ligado que tinha uma chamada e disse que haviam pedido ajuda. Pegou o adesivo, dizendo que não havia ninguém. Balanceou-o no ar para convencê-la de suas intenções e disse que as condições eram perfeitas para finalizá-la. A garota sorriu torpemente e perguntou sobre o que ele estava falando, fazendo-se de boba com um sorriso ameaçador. Ele respondeu que ela entenderia quando a espancasse. Começou a bater levemente na palma da mão com o bastão, perguntando se deveria começar. Disse que esperava que ela lembrasse dos bons tempos. A garota olhou para Kyung-soo desconfiada, cobriu a boca tentando afastar sua risadinha leve com um sorriso de satisfação e disse opa. Pronunciou palavras grosseiras e levantou a mão para a garota. Desviou o olhar para sua camisa rasgada e mencionou algo sobre ela também, com um olhar zombeteiro. Olhou para ela e disse, de verdade, você gosta desse gesto? Antes que pudesse terminar a frase, Keno apontou com seu bastão de polícia para atacá-la, mas a garota conseguiu se agachar de repente, percebendo que, afinal, não havia escapado do golpe. Com movimentos rápidos, Keno deu-lhe um chute na testa. A garota perdeu um pouco o equilíbrio sobre si mesma e cambaleou para trás, deixando cair sua bolsa no chão. Ela cobriu a testa com a mão no ponto de impacto. Ao tirar a mão, viu que estava sangrando da ferida. Seus olhos se encheram de raiva, pensando consigo mesma que esse maldito sem graça de oficial ia morrer. Kansu zombou dela dizendo que ela ainda era tão feia quando estava com raiva. A garota soltou uma risada curta e irônica. Mudou rapidamente a emoção de raiva, lambendo o dedo manchado de sangue e dizendo que ele a pegou, esclarecendo que não era uma simples policial. Keno disse a ela para não guardar toda a raiva. A garota se perguntou como ele sabia. Perguntou se ele era de alguma unidade especial, deixando-o especular. Apenas disse, quem sabe, e perguntou como ela pensava por si mesma. Tirou outra carta de seu sutiã, segurando-a na mão com um olhar intimidador, dizendo que não se importava com seu trabalho anterior. Ela começou a rir. O cara tinha uma expressão no rosto que dizia que estava realmente entediado de ouvir sua risada brincalhona e disse que era desagradável ouvi-la. Colocou um adesivo no pescoço e sorriu. Linhas começaram a aparecer, e ela disse que confiaria nele para encontrar um lugar adequado no inferno. O cara olhou sem entender. A garota se lançou sobre ele, esticando um braço para frente para golpear
golpeá-lo. Keno se virou para ela e perguntou se ela realmente achava que um golpe seria suficiente. Com essas palavras, ele a atingiu no rosto com seu bastão. A garota gritou e desabou no chão. Keno perguntou se ela mesma ainda não havia percebido que precisava de pelo menos 10. Balançando-se novamente, disse que só seria útil se pelo menos tentasse enfrentá-lo. Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando se proteger e evitar que ele a atingisse novamente. Com medo, continuava rindo maliciosamente ao se precipitar novamente em direção a ele, sem fazer nada. Kansu levantou as mãos na frente dela para detê-la. Limpo de sangue no rosto com a mão, disse que era um filho de Kansu. Afirmou que nada havia mudado. A garota o olhou interrogativamente. Ele disse que ainda confiava tanto nas drogas e não prestava atenção suficiente ao treinamento. A garota o olhou com raiva e perplexidade ao mesmo tempo. Acrescentou que agora só poderia agradecer a ele. A garota gritou, perguntando quem ele pensava que era, imaginando que o conhecia. Kansu se agachou bruscamente e apontou para suas pernas com seu bastão. Olhou para ela e perguntou quem ela pensava que era. O impacto a lançou para trás. A garota caiu de costas. Keno a apontou com seu bastão de polícia. Seus olhos estavam cheios de consternação. Keno se agachou ao lado dela e disse que, beirando a morte por mutilação, alguém poderia adivinhar quem ela era. Ela começou a gritar e perguntar o que diabos ele estava falando. Keno respondeu que percebera que as drogas já haviam sangrado seu cérebro. Ele pressionou o bastão em seu pescoço, onde estava a tira, causando mais dor. A garota agarrou o bastão com as duas mãos na tentativa de afastá-la. O cara se inclinou mais para ela e perguntou se ela se lembraria disso antes de morrer. Ela continuou chamando de desgraçado e rindo, embora cada vez lhe entrasse menos ar e tivesse uma pressão terrível na garganta. Enrugando o rosto de dor, suplicou para que a soltasse. O cara disse com ódio para ela morrer. Os olhos da garota se encheram ainda mais de medo. Kansu pressionava cada vez mais impiedosamente sua garganta para matá-la mais rápido. Ela começou a gritar. Então algo aconteceu e Kansu se surpreendeu. De repente, o bastão em sua garganta se quebrou. A garota aproveitou imediatamente o momento e deu-lhe um soco no rosto para afastá-lo. Inclinou a cabeça para baixo, ajoelhando-se na tentativa de recobrar o sentido. Kansu olhou para o bastão quebrado e disse que era um lixo que davam aos oficiais de baixa patente. A garota girou rapidamente e conseguiu dizer que agora estava clara sobre por que estavam brigando. Com todo o esforço que pôde reunir, apontou para Kansu. Este cobriu a cabeça com as mãos para evitar um golpe forte. Tinha uma expressão de espanto nos olhos diante do que via. Ela usava um adesivo de cores diferentes, não o mesmo de sempre. Keno se perguntou o que poderia ser. Nunca tinha visto uma mancha de vídeo semelhante que estava na testa da garota, cujos olhos ficaram vermelhos cheios de raiva. Supôs que era algo novo. Baixou seu olhar surpreso para baixo, olhando para suas mãos. Havia linhas saindo de onde esses adesivos estavam colados em seu corpo. Percebeu que não estava bem, que a tirinha havia ultrapassado o toque de sua roupa. Olhando para a garota, disse a si mesmo que não estava melhor, já que ela gritava e perguntava quem era, expressando nervosismo devido a sentimentos mistos de pânico e raiva ao mesmo tempo. Gritou perguntando por que ela não entendia, mas foi interrompida pelo capanga que, de repente, abriu a porta e a chamou. Disse que o Sr. Orquídea havia entrado em contato com eles e que os reforços estavam prestes a chegar. Kansu acenou com a mão e disse para ele ir embora, adicionando que hoje teria piedade dela, mas com um sorriso no rosto. Disse que se viriam novamente. Olhei para o rosto dela, desgostoso e debilitado, e pensei que era óbvio, pois a polícia não a perseguiria. Morreriam se tentassem. A garota, em movimento, retirou a tirinha da testa e disse aos guardas que vinham passarem para todos. Ele perguntou, sem entender, o que estava acontecendo com o rosto dela. Virando-se, mordeu o dedo e ficou pensativa enquanto o guarda perguntava se ela estava bem. Um pouco assustada, como imersa em suas lembranças, não entendia por que aquele policial a lembrava de Ban. Fora da delegacia, carros de polícia estavam estacionados e uma ambulância. Levaram policiais feridos inconscientes em maçãs com tirinhas. Hong Hong gritou com Kansu por perder isso, interrompendo sua ira. Um bastão quebrado voou em direção ao seu rosto. E Keno disse que isso não teria acontecido se tivessem lhe dado um equipamento normal. E chegamos ao fim do capítulo, galera. Comentem a palavra secreta, policial, e demonstrem que são verdadeiros protagonistas deste universo. Eu estarei aqui para responder seus comentários à altura. E se curtiram o conteúdo do canal, por favor, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!